Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma Forbes Live. Faz tempo que eu não entro aqui, é muito bom poder ter essas conversas aqui no canal do Instagram da Forbes. Oi Vitória, oi Manuel, oi Felipe, boa tarde, boa noite, Jefferson. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito importante para nós, não só da Forbes, mas do Brasil como um todo, que é o agronegócio. A gente tem alguns convidados para participar conosco dessa conversa. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o Antônio Camarote, sou publisher da Forbes aqui no Brasil. É um grande prazer poder estar com vocês aqui. E vamos ver se os nossos convidados já chegaram. Vamos lá, trazer aqui a nossa primeira. Oi, pessoal. Esse ano serei um bilionário a sair na lista da Forbes. É isso aí. Essas frases motivadoras são muito boas. Que legal que vocês gostam. Muito obrigado. Muito bem-vinda, Vera Ondey, editora da Forbes Agro. Como é que você está, Vera? Oi, Camarote, tudo bem? Tá tudo certo por aqui? Olá, pessoal que está aqui já com a gente. E cadê o nosso convidado? Vou entrar para saber se ele já está aqui. Ainda não tem um pedido da New Holland. Vamos esperar o pessoal da New Holland, o Eduardo, pedir para juntar-se a nós aqui. New Holland, Brasil. Estou convidando ele nesse instante. Agro é tudo, direto do Vale do São Francisco. Eu concordo, gente. E a Vera, mais entusiasta ainda. É lindo o Vale do São Francisco, né? Quanta fruticultura tem naquela região. Maravilhoso o agro do Vale do São Francisco. Bom, já mandei aqui o convite para os nossos amigos da New Holland, esperando eles aceitarem. Vera, nesse meio tempo eu vou fazer uma pequena introdução sobre o agronegócio brasileiro. O agronegócio vem se consolidando como um grande player, o Brasil vem se consolidando como um dos grandes players globais do setor. Não é à toa que a gente costuma dizer, inclusive aqui internamente, que o agro é a grande locomotiva do Brasil. A expectativa de colher uma super safra recorde esse ano de grãos de 310 milhões de toneladas. Milhões. O que corresponde a um crescimento de 14,5% ou 39,3 milhões de toneladas a mais em comparação com o ano anterior. Os produtores brasileiros se mantêm aquecidos também no setor de máquinas agrícolas. O nosso convidado de hoje vai poder falar bastante sobre isso. Bom, já enviei mais uma vez aqui o convite. New Holland, Brasil. Boa tarde, Léo. Quando eu vou sair na Forbes? Eu também quero sair, gente. Eu ainda não saí. Eu só apareço aqui por trás das... Vamos lá. New Holland. Kira e Merck, por favor, ajudem, pedindo para o pessoal da New Holland entrar. Vera, conta um pouco do agro. Bom, o Eduardo vai poder contar com mais detalhes, né? Mas hoje, por exemplo, começa o circuito das feiras agropecuárias no Brasil, né? Hoje começa a exposição de Cascavel. É um grande local de venda de máquina, de mostrar tecnologia. E uma coisa muito interessante que nesses anos todos a gente presencia é que nas feiras agropecuárias é onde esse universo, né, de desenvolvedores de tecnologia para o campo vão e mostram para os produtores. Então, é um momento singular esse início de ano, porque começa uma feira agropecuária, como você disse, num momento em que o Brasil caminha para
para ter uma safra de 310 milhões de toneladas, né? O início da colheita de soja está começando, aí tem já 10%, né, da área colhida, e tudo indica que realmente o Brasil pode chegar a esses 310 milhões de toneladas. E uma coisa interessante é que, nesses anos todos da gente cobrindo o agro, 300 milhões de toneladas de grãos era uma utopia, né? Se falava assim, olha, vai ultrapassar grandes mercados, vai ultrapassar como exportador, né, os Estados Unidos. Tanto é que por vários anos o Brasil e os Estados Unidos brigaram ali pelo mercado internacional de soja. Aí, de repente, o Brasil deslancha, né? E hoje realmente configura como o maior exportador brasileiro de soja, né? Tem a questão do milho, né? O milho é outra epopeia brasileira aí do agronegócio, se firmando como uma commodity internacional, né? E o milho é um grão altamente democrático, porque você pensa no milho de exportação, não. O milho tem, assim, dos 5 mil municípios brasileiros, provavelmente todos têm milho, porque se você tem desde o milho da exportação, você tem o milho pipoca, você tem o milho para alimentação humana, e você tem até o milho para pamonha lá, que é uma pessoa que tem um negócio ali numa cidade pequena. Então, assim, se você vê a epopeia do milho, é espetacular, né? E tantas outras commodities que o Brasil vem desenvolvendo, né? E vem... Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter várias outras cadeias, né, de exportação, e é bom lembrar que o Brasil exporta ainda muito pouco do que produz, né? Basicamente, grande parte do que o Brasil produz é consumido pelos brasileiros, né? Então fica aqui, né, para alimentar a nossa população, para alimentar a agroindústria de produção de proteína animal, e uma parte pequena aí, uma parte ainda pequena, né? Se você vê soja, carne, enfim, é 10 a 30% aí da produção. Então, o agro realmente é, antes de tudo, um mercado local. Para quem está perguntando aqui, a nossa live de hoje tem o assunto agronegócio. A Vera Ondey é a editora-chefe da Forbes Agro. Nós temos hoje um convidado que é da New Holland Agriculture, uma das maiores fabricantes de maquinário agrícola do mundo, Eduardo Kerbawi, vice-presidente da New Holland. Nós estamos esperando ele juntar-se a nós aqui na live. Vamos ver se chegou. Agora chegou mais um convite. Vamos lá. Oi, Eduardo, seja muito bem-vindo. Oi, Camarote. Oi, Vera. Tivemos alguns probleminhas tecnológicos aqui, mas já foram resolvidos. Estamos aqui conectados. Estão me vendo e ouvindo muito bem? Sim, muito bem. Seja muito bem-vindo. Ok. Bom, vamos começar essa conversa aqui. Eu estava ouvindo vocês o tempo todo aqui, estava acompanhando todo o início, tá? Vocês estavam falando de todas a parte da agricultura, desenvolvimento que teve, da Vera comentando também da parte daquele marco de 300 milhões de toneladas de produção de grãos, né, Vera? Eu acho que eu também sou daquela época ali que a gente ficava imaginando, não, vai demorar para chegar nos 300 milhões. E tivemos algum... Você lembra uma época que ficava assim, ali 270, 280, parecia que era uma disputa de futebol, quem ia chegar nos 300? Exatamente. Mas no final a gente está aqui e está falando se vai ser agora, olha como é que está a conversa, se vai ser 310, 320, se a quebra, se um pouquinho da seca vai influenciar aqui no sul ou não. A gente acha que já mudamos de patamar, já estamos em outro patamar quando a gente fala em termos de produtividade. Mas olha, para começar aqui, Camarote e Vera, eu queria mais que nada agradecer a oportunidade de estar junto aqui com vocês. É uma honra e um orgulho estar aqui conectado com vocês da Forbes, sobretudo pelo viés que vocês estão tomando da parte do viés agrícola. Acho que a New Holland acho que não poderia ser melhor representada com tudo isso de novidade do setor da agricultura que vocês estão trazendo para o Brasil inteiro, né? Então, obrigado, antes de mais nada, aí, pela oportunidade de estar junto aqui com vocês. Eduardo,
Nós que agradecemos a sua presença. É um prazer poder conversar sobre um tema que é tão importante para nós da Forbes e tão importante para o Brasil, que é o agronegócio. Ter um especialista do setor. Eu quero falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre o Eduardo Kerbal, vice-presidente da New Holland Agriculture para a América Latina. É engenheiro mecânico com MBA em administração, tem mais de 20 anos de experiência dentro do Grupo CNH Industrial, que é o conglomerado proprietário da New Holland, dentre outras marcas. E desses mais de 20 anos, 18 são dentro da New Holland Agriculture. Ele já trabalhou em países como Itália, Inglaterra e França. De 2016 a 2019, o Eduardo ocupou o cargo de diretor de marketing de produtos da New Holland Agriculture para a América Latina. E de 2019 a 2022, o Eduardo foi diretor de mercado Brasil da marca. E a partir de 23, agora no início do ano, ele assumiu a vice-presidência da New Holland Agriculture para a América Latina. Parabéns pelo novo desafio, Eduardo, e me conta um pouco como é que você, 20 e poucos anos dentro de uma companhia, já passou por vários setores. Qual é esse seu novo desafio na vice-presidência para a América Latina? Quais são os teus próximos passos nesse novo cargo? Olha, é uma bela pergunta aí, Camarote, que você está trazendo ali. E, na verdade, toda essa história que eu tenho dentro da New Holland, acho que muito me alegra ali poder trabalhar nessa empresa. Me orgulho muito, sobretudo porque a gente produz, faz. E, na verdade, ali trabalhando 18 anos exclusivamente com a New Holland Agriculture, nos traz boas memórias, né? E no final somos sempre cercados de amigos, de profissionais que inspiram a gente, né? E por que eu falo ali de inspiração? Porque uma das pessoas que sempre me inspiraram era o Rafael Miotto, que você conhece muito bem. O Rafael Miotto, agora ele está assumindo agora a presidência da CNH Latinoamérica, e ele deixou um legado muito grande dentro da New Holland e que todos aqui todos agradecem muito, né? A gente tem um plano estratégico muito bem traçado, desenhado aqui para tudo que envolve a New Holland dentro da América Latina. E quando você me pergunta, poxa, qual que é o desafio que a gente tem aqui? É de continuar com esse planejamento estratégico, de executar esse planejamento estratégico que a gente tem aqui para a América Latina e sobretudo para o mercado brasileiro, que queira ou não queira é o maior mercado, né? E aí você pode perguntar, né, Camarote, poxa, mas o que está dentro disso daí? Quais são os principais milestones que a gente tem dentro desse planejamento estratégico? Eu vou te falar de uma maneira bem simples, acho que bem didática para todo mundo que está acompanhando a gente está sempre pensando em aprimorar o atendimento para o cliente. É uma marca que busca estar sempre próxima, esse sentimento de proximidade com o agricultor a gente nunca quer perder. A gente sabe que a gente tem que ter um atendimento primoroso com o nosso cliente, e esse atendimento primoroso passa através do modelo de negócio das nossas redes de concessionários. Então a gente busca ter esse atendimento ali primoroso, está sempre fábrica e concessionária atuando da melhor maneira. E a gente tem algumas coisas que, desde que a gente se entende por marca, e isso já faz mais de 128 anos, a gente atua com bastante primazia, que é na parte de inovar, está inovando sempre. Eu acho que ser uma marca que com 128 anos de idade, se tem um segredo da sobrevivência, da gente está sempre inovando, tá, Camarote? E proximidade, simplicidade, são esses, e o pano de fundo sempre vai ser o nosso cliente, a gente quer atendê-lo da melhor maneira. Sempre com inovação, sempre trazendo coisa nova, porque é inovando e fazendo diferente que a gente vai conseguir aumentar a produtividade. Então, em grandes linhas, seguir esse planejamento estratégico ali que o Miotto aqui deixou para a gente, e que a gente está seguindo aqui com muito afinco aqui, Camarote. Eduardo, muito obrigado pela explanação, muito boa sorte nesse desafio. Eu tenho certeza que vocês vão continuar trilhando um caminho de muito sucesso, que é o que vocês fazem há mais de 128 anos, com uma presença muito forte no Brasil, muito importante para o setor. Eu vou deixar a Vera conduzir, ela estratificou a nossa conversa em 3 grandes pilares, e eu vou passar a palavra para ela começar a fazer essa condução. Vera, está com você. Eduardo, a gente começou a falar aí de safra, né, dessa super safra de grãos. Como é que vocês veem
essa safra 22, 23, de modo geral, aí, tomando todas as commodities, enfim, como é que vocês estão olhando para isso que está em andamento, de colheita, Olha, de plantio, enfim? Vera, a gente sempre faz acompanhamento, a gente tem o nosso time de consultores que presta toda a parte de business intelligence para a gente acompanha muito ali a parte da safra, a expectativa não pode ser das melhores. Em termos de produtividade e quantidade de grãos nessa próxima colheita, a gente está falando praticamente de um novo ano recorde, né? Apesar de tudo e apesar de todos, né? Aí você pode perguntar, poxa, o que é o tudo e todos que eventualmente pode estar causando um pouquinho mais de dificuldade, né? Eu acho que os grandes desafios que nós temos aqui para superar em nível de contexto ali, de conjuntura econômica, é a parte de juros de mercado, um juros de compra, que está num patamar elevado, né? E o outro desafio, acho que ser superado, está um pouquinho fora do controle de maioria das pessoas, né? Que é a parte ali dos fatores climáticos, né? Eu estava recentemente ali na Argentina, ali é um país que foi bem afetado ali, está sendo bem afetado ali pela parte da seca, que está atingindo ali a região, né? E parte desse fenômeno também está começando afetou um pouquinho ali a parte da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, mais que nada. Então, em grandes linhas ali, o que está segurando a gente, o Brasil, de crescer cada vez mais, eu acho que somos nós mesmos, um pouco a parte do clima, um pouco da parte de conjuntura econômica com os juros de mercados praticados na aquisição. Mas, de qualquer maneira, o nível de tecnologia, Vera, que a gente está aplicando na safra 22, 23, o nível de tecnologia é enorme. A gente está plantando cada vez mais com recursos tecnológicos que garantem uma produtividade tremenda, desde a parte da linha de plantio, de pulverização, da colheita. A gente está sempre buscando, é mais um ano de evolução ali, né? E a New Holland entra para suportar o nosso cliente final para que tenham produtos, para ele consiga utilizar essa tecnologia para maior produtividade, Vera. E como é que vocês estão vendo o mercado de máquinas? A gente começou falando aqui da exposição de Cascavel, né, que ela abre aí uma série de grandes exposições. Como é que vocês estão vendo o mercado de máquinas para esse ano? Recentemente ali a gente teve até a call com os nossos do relacionamento com os investidores, onde foi apresentado ali, né, todo o resultado da CNH Industrial como um todo para o ano de 2022, né? E também nessa oportunidade o nosso CEO também menciona qual que é a projeção ali de mercado para 2023. E você pode imaginar, Vera, que a minha opinião não destoa muito do que o nosso Big Boss está mostrando lá, mas de uma maneira bem resumida. A expectativa que a gente tem do mercado de 2023 em relação de máquinas, de um mercado flat, ou seja, em mesma quantidade de máquinas vendidas, né? O nível que foi... mesma quantidade de máquinas vendidas do ano de 2022. E aqui vale uma ressalva bem importante, que o ano de 2022 foi um ano bem interessante para a venda de maquinário agrícola. A gente não está prevendo que vai crescer ainda mais, mas sim de uma manutenção dos números de venda. Essa é a projeção que a gente tem em termos de vendas de maquinário. Sim. E máquina, quando você fala em máquina, você sempre pensa em inovação, né? As máquinas chamam a atenção nas exposições, chamam a atenção em loja, porque elas são monumentais, né? Elas têm muita tecnologia, muita inovação. Como é que vocês estão lidando com esse movimento de inovações em máquinas agrícolas? Aqui, Vera, acho que foi estou tentando lembrar aqui o nome da pessoa, foi o Rodrigo aí da Forbes, que foi visitar a Tech Day ali da Forbes, foi visitar a gente ali, o último evento, né? E aqui também eu lembro aqui do Camarote, o Camarote estava com a gente no último AgriShow, ali ele sentou ali na nossa mesa. Fiquei impressionado, viu? Almoçamos juntos e depois eu fui visitar ali a área das máquinas expostas e eu confesso que eu fiquei boquiaberto. Eu não imaginava, já tinha visto alguns, obviamente, papers dos produtos, mas ali vivenciar aquilo presencialmente foi impressionante, viu? A máquina de vocês com biometano, a quantidade de automação absurda. Parabéns. E eu lembro ali no camarote, ali a gente estava também com a presença do nosso presidente mundial da marca, né, da New Holland, né? E
o Camarote perguntou ali sobre tratores elétricos, como é que estava a parte do trator elétrico, quando que é New Holland, e eu senti naquela hora que o Camarote perguntou isso ali pro Lambro, o Lambro queria falar, mas não podia contar tudo aquilo, né, que poderia, então eu estou fazendo todo esse preâmbulo. Eu vou quebrar ali, um pouco o protocolo aqui, vou mostrar um dos lembretes que eu trouxe da AgriShow. Pessoal, aqui não tem protocolo não, aqui a gente... Boa. Aqui, é isso aí. aqui é a minha coleção de carrinhos, então eu tenho aqui... Você vai me ajudando, isso aqui está com cara de ser uma colheitadeira, né? Essa é uma forrageira FR, ela faz forragem para pecuária ali, onde você precisa de uma forrageira autopropelida ali. Com plataforma Esse de 9 aqui... metros, estou até te falando em escala, né? Esse aí a gente está falando de um trator T7 produzido aqui no Brasil, aqui na fábrica de Curitiba, mas também é produzido lá em Basildon, na nossa fábrica ali na Inglaterra, e também na nossa fábrica da Argentina ali de Córdoba, tá? Eu tenho Esse daí é uma réplica. É mais um ali também ali do T7 que a gente tem ali produzido, uma versão mais antiga. Você tá com uma coleção muito boa, tá quase ali. Todo dia que eu passo aqui, eu olho para os produtos de vocês, mas desculpa interromper. Continua daí, Vera. Mas então, a Vera estava comentando o que a gente está trazendo de tecnologia. E aí eu acho que mais importante de tudo, eu tenho que destacar aqui o evento que a gente fez agora no mês de janeiro, que vocês também da Forbes participaram, onde a gente trouxe um pouco para onde a gente está migrando em termos de tecnologia. Primeiro, 2 pontos para destacar, 2 produtos ali. A parte do trator elétrico, um trator da nossa família T4, abaixo de 100 cavalos. É uma das grandes novidades que a gente trouxe para o mercado da agricultura mundial. E o outro, parte de tecnologia que a gente gostaria de destacar, Vera, a gente está agora, lançamos com um trator protótipo, ali, um trator movido a GNL, e ele tem uma autonomia gás natural, liquefeito, que você tem... A gente já tem um metano, e aqui vale a pena aqui até explicar, né? O metano ele já é vendido já comercialmente, já fizemos o lançamento ali no AgriShow. Prometemos que ia entregar em 2017, a New Holland aqui no Brasil prometeu que ia entregar. Cumprimos a nossa promessa ali em tempo e forma. E agora o trator movido a GNL, gás natural liquefeito, a gente tem uma autonomia tão boa ali quanto o movido a diesel e com nível de ruído ali também bem reduzido. Então, são as 2 grandes novidades de tecnologia que a gente está apostando, que a gente está trazendo como conceito, e de novo, a gente não para de inovar, é o segmento que a gente, a parte de inovação tecnológica, é porque no final, Vera, tem sempre a premissa que aquilo que vai garantir, talvez estamos sendo um pouquinho até presunçosos da parte de maquinária agrícola, mas o que vai trazer mais produtividade para o agricultor não vai ser tanto ali a parte de uma variedade específica ou revolucionária de sementes, né? A gente acredita que muito uso da tecnologia em maquinário é que vai aumentar essa produtividade. Tem maior chance de você trazer uma tecnologia inovadora num maquinário agrícola do que eventualmente em alguma parte de insumos ali, né? Acho que vai ter melhoria na parte de insumos tecnológicos? Vai. Mas quem tem maior potencial de trazer um ganho de produtividade é na parte de maquinário agrícola. Ok? Aí quando você diz isso, o que é? Digitalização, servitização, toda essa parte que vai junto com a máquina que está... De tudo. São expectativas diferentes que a gente tem às vezes a mais simples economia que você tem num plantio, às vezes você coloca o trator puxando a sua plantadeira e você buscar um paralelismo entre as linhas com a ajuda de um GPS vai te proporcionar uma economia de aplicação de sementes e fertilizantes de 5 a 10% e que vai te trazer um bottom line ali em termos de rentabilidade para o agricultor, que talvez seja esse grande ganho que você consiga ter com uma tecnologia. Estou falando de tecnologia simples, que é você fazer um piloto automático que hoje virou quase que figurinha carimbada na agricultura de média e larga escala.
Então tem muito potencial de ganho, de você conseguir reduzir os custos, né? As duas principais linhas de lançamento de produtos que a gente tem, a gente busca aumento da produtividade e redução dos custos operacionais. E aí a tecnologia vem atuando bem forte. Okay? Você vê essas tecnologias aí sendo democratizada, porque você tem grandes produtores, você tem os médios produtores, você tem a agricultura familiar, né? É possível você pensar em uma digitalização, uma automação de máquinas para também pequenos produtores, chegando até uma agricultura familiar? Sim, sim, sim. A gente vê esse caminho e eu vou te ser bem transparente aqui. A gente, como América Latina, a gente busca esse caminho. New Holland está presente na América Latina com um portfólio completo de produtos. Isso tem uma coisa que a gente preza, é de estar atendendo um perfil muito vasto de clientes, do pequeno ao grande agricultor. E não é da boca para fora que a gente faz isso, viu, Vera? Quando a gente pensa no lançamento de uma nova colheitadeira de grãos, por exemplo, né? As colheitadeiras de grãos, por exemplo, que são fabricadas na nossa fábrica de Sorocaba, ela atende do pequeno, do médio e do grande. E aí a pergunta que pode vir é, tá, mas você oferece o mesmo nível de tecnologia para pequena, para grande, está disponível para pequena? E a resposta é sim, que a única coisa que você está perdendo, digamos, é um tamanho da plataforma de colheita um pouquinho menor. Dá em exemplos aqui, quem trabalha ali com agricultura vai entender que é bem fácil o que eu estou falando. Uma colheitadeira de grãos, você acessa um nível de tecnologia de duplo rotor, de baixo nível de perdas, excelente qualidade de grãos. Você consegue com uma CR de 25 pés para pequenas e médias propriedades, como também numa 10.90, que é a maior colheitadeira de grãos que você tem. Você vai encontrar o mesmo nível de tecnologia. Isso partindo do fabricante. Agora, fabricante de máquinas, né? Depois tem a outro campo de batalha, Vera, que eu vejo ali que acontece muito na parte de máquinas, é quando a gente fala de acessibilidade de modems, componentes, GPS, sistemas de telemetria. E isso é uma batalha em andamento da gente promover a universalidade da utilização desses equipamentos para toda a agricultura brasileira. É claro, é bem mais fácil fechar as contas com uma base RTK e com um sistema de telemetria para quem faz uma gestão de frota de 10 colheitadeiras. O que a gente está batalhando agora é como é que você faz uma telemetria, controle de um parque menor de frotas sem ser máquinas grandiosas. Esse eu acho que é a batalha atualmente em andamento, Vera, que eu gostaria de destacar. Foi espetacular ver que um produtor pequeno pode ter tanto acesso quanto um gigante, enfim. Mas também tem um desafio da conectividade no campo, né? Essa é um assunto que a gente vê em todas as rodas em eventos, enfim. Como é que vocês veem esse desafio da conectividade? Porque quando você pensa em agricultura 4.0, pecuária 4.0, você pensa automaticamente na conectividade do campo, né? A parte de conectividade, acho que duas premissas básicas ali. Resolução da conectividade dentro do mercado brasileiro agrícola, ponto número 1, fato número 1, não é uma corrida de 100 metros, vai ser uma maratona, ou seja, demoraremos um tempo para ser corrigido. E o fato número 2, não é porque vai ser uma coisa que vai ser resolvida larga, precisando de um pouquinho mais de tempo para resolver cobertura nacional, que a gente deve ficar parado de braços cruzados. Acho que a marca vem trabalhando em várias iniciativas para democratizar essa parte de conectividade e impulsionar. Aí se destaca ali desde a parte do Conectar Agro, que a gente faz parte, que você sabe muito bem ali que a gente está sempre impulsionando, né? E também na parte ali de conectividade do nosso maquinário, né? Em vez de trabalhar só com recepção de sinal através de uma operadora, também, por que não, como muitas propriedades agrícolas trabalham, por que a gente não começa a promover a conectividade das máquinas exclusivamente com Wi-Fi? Tem propriedade que tem Wi-Fi na sede, né? E não tem o 3G ao longo da propriedade inteira, mas tem Wi-Fi dentro da sede. A gente tem que trabalhar, acho que o dever do fabricante é trabalhar nessa conectividade, naquilo que tem Wi-Fi, por exemplo, só dentro da sede, nem que seja para acumular. Mas acho que são essas duas grandes linhas mestres que a gente tem, Vera. Não vai ser fácil, mas também a gente não está aqui para
encarar só as tarefas difíceis. Temos bastante desafio. O Brasil é um mercado esplendoroso quando a gente fala de mercado agrícola, e falo isso porque eu conheço o mercado americano, o mercado europeu, já tive a oportunidade de trabalhar. Aqui eu acredito que os desafios são maiores, mas como diz o outro, acho que Deus dá o frio conforme o cobertor aqui. Acho que quem está com cobertor bom, a gente consegue superar esses desafios por aqui, sim. Você falou em tecnologia, inovação, isso... Eu fiquei aqui pensando, né? E quem que está por trás disso, né? Quem que são essas pessoas que estão fazendo, né? Máquina é uma parte do processo, né? Uhum. Como é que vocês enxergam essa nova geração de produtores rurais e a aderência deles às tecnologias? Como é que ela se dá? É um dos grandes desafios que a gente tem hoje, sim, da parte de pessoas, né? E sobretudo de cliente final. A gente vê, quando a gente fala de pessoas, a gente vê o cliente final, o cliente na ponta ali, com uma evolução de gerações, e a gente também vê a parte de pessoas dentro de casa, nas contratações, nos skills necessários, né? Mas indo para a tua pergunta relacionada ali o que está mudando o nosso cliente com a chegada da tecnologia, o linguajar, é claro, é sempre mais fácil, mais rápido com a geração mais nova, né? Que já nasceu, que já está começando, já estamos começando a falar com clientes que já sempre adotou a tecnologia, nunca imaginou uma agricultura sem o nível de tecnologia que tem hoje. Então essa parte está bem interessante, né? De lidar com esse tipo de cliente. Está sendo uma coisa bem natural. A conversa com tecnologia, com essa geração mais nova, é muito mais fluida, muito mais fácil e menos mitos a serem removidos, né? E de uma parte mais contextual ali, antes a gente tinha que fazer um esforço tremendo para pensar em manutenção da agricultura, do agricultor no campo, ou da sucessão do sucessor no campo. Não que seja mais fácil e completamente resolvido, mas hoje a tendência é que o pessoal se desloque para uma aprendizagem na cidade ou em alguma universidade, mas é sempre com o intuito de ver o que tem de bom, de novo, fora do campo, para depois, assim que terminar, voltar. Ou seja, aquela ideia, acho que o Miyota ele sempre menciona, né, que é aquela ideia do agricultor buscar a cidade, a educação, para depois, com uma via de fuga, de escape, não existe mais. Acho que o que ele aprende hoje é para trazer, ele busca aprender o que tem de novo de tecnologia para trazer no campo, para ver, falar, olha, agora o jeito certo de fazer, causando menos dano, com maior produtividade, dessa maneira. É uma tendência que veio para ficar. Essa parte ali de trazer o que tem de tecnologia disponível para dentro do campo. E quem está puxando isso são os sucessores. É a geração mais nova que tá vindo aí. Tá? E você fala, bom, passar o bastão que significa o quê? Porque tem muitas propriedades ainda que o filho, né, ele está indo para a gestão, mas não é ele que decide ainda. Você está dizendo que ainda não está fácil essa passagem de bastão, é isso que você falou? Olha, eu ainda não vi um processo de sucessão fácil. São raros os casos ali. São sempre... esse de dar o espaço, né? Aquela geração que trabalhou 40 anos ali, seja aqui, vamos dar o exemplo do campo, de passar todo aquele conhecimento, falar, toma, cuida que esse campo, essa propriedade é sua, é sempre um processo difícil, né? Aí o ponto que você puxou mais ali, né, de facilitar a tecnologia, é um ponto de o quanto que vale a pena você usar mais tecnologia ou não. É claro que a geração mais nova vai virar e falar, eu quero tomar conta, mas quero fazer desse jeito. Tem um processo de aprendizagem, não é que eles chegam acertando na primeira, né? A experiência conta também nessa hora ali, né? Mas depois de como que aprendeu a utilizar a tecnologia, você consegue o resultado, o quanto que você ganha de produtividade, na qualidade, não tem como você negar esse fato. Você tem que admitir que a tecnologia que você está trazendo está te proporcionando uma maior produtividade. Esse fato aí, a velha geração, vamos colocar assim, não consegue evitar. Vai ter que adotar a tecnologia. E eu tomo muito como exemplo isso nos vários casos que a gente tem de adoção de piloto automático que você tinha em 2003, quando era uma coisa supra-sumo, hoje virou uma coisa natural.
E o outro link que eu gostaria de fazer era também na forma que o nosso fabricante tem que se comunicar, sabe? A gente tem que se comunicar com a nova e a geração mais antiga, dizendo que, falando que ser digital é uma coisa natural. Não é à toa que o nosso mote, quando a gente fala de tecnologia dentro da New Holland, a gente sempre preza, é natural ser digital, porque existe uma série de benefícios e faz parte da agricultura brasileira, essa renovação tecnológica. Se a gente cresceu em 40 anos ali, se a gente passou ali chegando de 50 milhões para 300 milhões de toneladas, passar de 26 milhões de hectares para 77 milhões de hectares, safra e safrinha, é porque a gente adotou várias tecnologias. Então, o que a New Holland vem fazendo? Explicando para o cliente final que é natural ser digital e esse processo a gente vai estar junto, aprendendo, é lógico, não é que a gente nasceu sabendo tudo, mas que é com tecnologia que ele vai conseguir revolucionar cada vez mais a propriedade dele. Okay? Você sabe, Eduardo, que numa série de lives que nós fizemos sobre agronegócio apresentado pela New Holland, acho que faz uns 2 anos, eu pessoalmente conversei com um produtor de café de Minas Gerais, cliente de vocês, e ele, como segunda geração, estava me explicando, Camarote, desde que eu assumi a gestão aqui da fazenda, eles conseguiram com a mesma área, não houve aquisição de terra, mas apenas com o uso de tecnologia, ele me falou, e eu lembro, me chamou bastante atenção, o uso de drones para fazer toda a parte de mapeamento da terra, ele aumentou em quase 10% a área plantada apenas com o uso de tecnologia. Quer dizer, ele não comprou 1 hectare a mais, foi apenas a tecnologia que aumentou em 10% a produtividade. Aí você imagina a dificuldade que ele teve ali, Camarote, para chegar para a geração anterior e falar, tá vendo, é assim que você faz, ganhamos 10% a mais de área e não pagamos nada a mais por isso. Não, pagou pela tecnologia ali, né, para adquirir, mas não precisou comprar uma área, uma propriedade 10% maior ali, né? É um embate que você tem de justificar, né, bem interessante. Mas é um belíssimo exemplo que você traz ali, de tudo que você consegue promover, né? Você colocou no exemplo de área, mas você pode traduzir também por custos cada vez menores, gastos menores de insumos, né? Que você precisa, não ter plantio em duplicidade, utilizar um maquinário com consumo menor de combustível para realizar a mesma tarefa. São em vários lugares que a tecnologia pode entrar, trazendo benefícios aí para o agricultor. Eduardo, essa mudança, né, de cenário de uso de tecnologia também trouxe em paralelo um público que não participava de gestão, que são as mulheres, né? Como é que vocês veem essa questão da participação feminina no agro? Porque é um movimento isso, né? Vem tudo, é uma bola de neve aí, tecnologia, conectividade, mulheres, enfim. Como é que você vê isso, esse movimento feminino do agro? É um movimento, é uma bola de neve, não para. Acho que as pesquisas mostram também que cada vez mais elas tomam liderança, tem os seus desafios, tem as suas peculiaridades, a mulher dentro do agro, alguns pontos de atenção. Se quiser, depois a gente pode até comentar aqui, mas eu acredito que o Paulo também, o Paulo Máximo, nosso diretor de marketing da América Latina, a gente vem trabalhando ali com várias frentes para falar das mulheres em campo. É uma coisa que a New Holland não é que a gente inventou nem ontem nem anteontem, tá, Vera? Para você, é um tema que, por exemplo, a New Holland veio trabalhando desde 2019 com a campanha Tempo de Mulher aqui no Brasil. Semana passada eu estava na Argentina. A New Holland também trabalha o tema das mulheres dentro da agricultura também na Argentina. É um tema que a gente começou a introduzir em 2020 e 2021, onde a gente começa a trazer temas, tem algumas inquietudes quando a gente fala da mulher dentro da agricultura que são bem específicos, e aí eu detalho assim. Primeiro, a gente tem que dar voz e vez ali para elas, e segundo, a parte de treinamento, de se sentir confortável de receber um treinamento. Às vezes ela se sente mais... E depois, e por último, não menos importante,
alguma parte de exercer a liderança. Imagina você como mulher tomando conta ali da propriedade, com vários funcionários. Aqui a gente está falando de exercer a liderança, a mulher como gestora, né? E você consegue trabalhar tudo isso daí, como é que a marca New Holland ela pode ajudar? A gente acredita que a parte de instrução das operadoras de máquinas, então a gente tem cursos, a Patrícia, por exemplo, a Patrícia é uma funcionária nossa, trabalha aqui na New Holland, ela promoveu cursos específicos para mulheres, para trabalhar como operar uma máquina, para que essa operadora se sinta capacitada e por outra mulher, para ver que sim, é fácil operar uma máquina, você consegue, você tem a capacidade, né? Compartilhar de histórias, por exemplo, nós temos casos de mulheres na agricultura, a Forbes compartilhou várias histórias também, na Argentina também a gente compartilhou várias histórias de mulheres que têm a sua história de vida, que vale muito a pena, e por que não inspirar muitas outras que estão por aí na agricultura, né? Quando a gente pensa ali em mulheres em cargo de liderança, a gente está falando mais de 34%. Então, acho que é dever da fábrica, no mínimo, colocar um material para que ela possa se instruir, se aperfeiçoar e inspirá-las. Por que não? Acho que faz parte do nosso dever aqui, buscar que elas estejam cada vez mais inspiradas no exercício do seu trabalho. Acho que esse é um pouquinho do mindset que a New Holland tem quando a gente fala das mulheres aqui trabalhando em campo aqui, Vera. Eduardo, uma vez o Gustavo Taniguchi, meu querido Gustavo, me contou, e eu esqueci esse percentual, vou precisar da sua ajuda. Desculpa eu fazer mansplaining aqui, Vera, falar em cima de você. Quantos % das propriedades agrícolas no Brasil são comandadas por mulheres, Eduardo? Você tem esse número aí? Eu acredito ali em torno ali de comandado ali pelas mulheres, estamos falando ali em torno de 13%, que você tinha ali no último IBGE. Aí depois, só que assim, Camarote, que você tem que entender também, mais do que comandado, que seria o número 1 ali, tem os cargos de liderança. Eu acho que são os cargos de liderança que você tem dentro da propriedade, a gente está falando em torno de da faixa de 30% a 35% ali. Eu acho que isso daí que é o grande desafio, onde você vai ter uma maior quantidade de pessoas, de mulheres, né, dentro desse cargo de liderança, né? E vem crescendo cada vez mais. Se você, te garanto, se tivesse outro IBGE, sem esse IBGE, a gente ia ter uma coracidade cada vez maior desse nível de mulheres trabalhando no campo. E a New Holland se sente muito lisonjeada de ter oportunidade, né? A gente saiu ali, desde do Gustavo ali, trabalhando junto com a gente saiu com essa iniciativa de trabalhar a parte de mulheres, e a gente nos deixa muito orgulhosos, tá? Falo como marca e também como os próprios funcionários da marca ali, quando a gente vê como propósito, a gente se sente muito orgulhoso de estar trabalhando aqui. Tá? Treinamento? Muito legal. Eu fiquei curiosa agora. Treinamento é uma parte, educação é outra. Você falou das duas coisas. Treinamento é colocar uma mulher para dirigir uma colheitadeira de 30 linhas, enfim, aquelas coisas gigantes, enfim. É diferente treinar uma mulher, você falou de lideranças dentro das propriedades. Ser uma operadora é ter liderança dentro de uma fazenda, né? É diferente o treinamento dessas mulheres? Vera, vou te falar aqui. Quando a gente fala de treinamento de mulheres, e aí eu vou trazer até para o que a gente faz dentro aqui da nossa empresa e até dentro da CNH Industrial. A gente a gente faz um trabalho de mentoria feminina, mentoria para as mulheres que trabalham aqui dentro da nossa empresa. E é uma iniciativa dedicada para as mulheres que almejam crescer dentro da empresa, e a gente quer dar um suporte específico de mentoria. Sabe qual que é o principal fator que a gente trabalha, que a gente explora ali, trabalhando com as mulheres dentro daqui da nossa empresa? Sem falar, depois a gente vai ali para fora, mas dentro da nossa empresa, a principal síndrome é a síndrome do impostor, que é aquela síndrome onde que a mulher acha, eu não sou preparada, eu não sou capacitada, eu não mereço, eu não deveria estar aqui, não deveria ser eu. Essa síndrome do impostor, você vê trabalhando aqui dentro, mas também você vê no campo. Eu acho que esse é o principal viés que a gente tem que trabalhar ali. Mostrar que sim, é capacitado. Às vezes é uma questão de conforto. Olha, eu me sinto mais confortável de receber o treinamento de outra mulher
para você tirar todas as dúvidas, não ser ridicularizada, não sofrer de síndrome de impostor. É ali onde que é o fio da meada ali para a gente ter o êxito nessa empreitada, passa por aí, Vera. Interessante. As mulheres realmente estão ocupando cada vez mais espaços, e é importante esse cuidado. Parabéns aí pelas mentorias. Aliás, mentorias nas empresas é fundamental, né, para as mulheres crescerem. Bom, eu acho que a gente começa a ir para o final aqui, eu ficaria a noite inteira aqui conversando mais esse tema de mulheres no agro, mas a gente começa a ir para o final. Eu acho que eu queria trazer um assunto aqui para a nossa roda, o camarote, Eduardo, sobre uma coisa que é uma pauta colocada não só para as empresas do agro, mas é uma pauta de modo geral, porque antes a gente falava em sustentabilidade, hoje não mais é ESG, porque você tem métricas, né, para acompanhando, né, essa nova formatação de mostrar as empresas. Eu queria trazer esse assunto aqui para dentro. Como é que vocês encaram essa questão de ESG dentro da empresa e como é que vocês veem esse movimento de modo geral? Vera, de uma maneira bem resumida, ESG veio para ficar. Vários itens a New Holland vem trabalhando, não mês passado, ano retrasado. A parte de sustentabilidade é um dos pilares nossos. A gente vem com iniciativas bem fortes desde 2006. 2006 estou falando. Muita coisa aconteceu depois de lá e a gente continua apostando forte. Para você ter ideia, na parte de produtos, acho que o viés de sustentabilidade é onde a gente está sempre pisando firme, cada vez mais forte. E a gente não parou por aí. A gente está agora na expansão do conceito, tá, Vera? A gente está utilizando a parte de sustentabilidade junto também com os nossos concessionários. Então, os conceitos de lojas, de concessionários que fazem parte do nosso pool de negócios, do nosso modelo de negócio, a gente está começando a falar para o nosso concessionário, falar, olha, nós temos objetivos, métricas mensuráveis da parte de sustentabilidade, de ESG, que nós gostaríamos primeiro de mensurar e avaliar. E é uma mudança de mindset bem forte. Você imagina chegar para um concessionário de máquina agrícola e falar, olha, eu vou te mensurar, não somente por identificação, quantidade de veículos, máquinas vendidas, veículos de técnicos, treinamento dos técnicos, mas vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, de diversidade, de inclusão para um concessionário. Você pode imaginar um pouco como é que uma rede de concessionários começou a ver isso. E ela, no final, ela tá abraçando a causa. Tem várias iniciativas da parte de sustentabilidade que o nosso concessionário que está na ponta, e nós contamos com mais de 224 concessionários aqui no Brasil, pontos de vendas, né? Uhum. Que a gente está começando a mensurar e avaliar. Então, como que a gente vê isso daí? A gente já está passando por um patamar agora, mais do que falar do nosso produto, mas sim dos nossos parceiros e começar a exigir e monitorar. Tudo tem um passo, é escalonado. Uhum. No começo você começa a monitorar, a incentivar e depois começa a se criar um padrão mínimo ali de sustentabilidade para os nossos concessionários, né? Mas é mais ou menos a pegada que a gente está fazendo é nessa daí. Estamos tentando expandir a parte de ESG, não só para o nosso quadradinho aqui como empresa, mas também como marca, como legado para o futuro ali, para os nossos parceiros de negócio. Eduardo, deixa eu fazer uma introdução aqui de duas perguntas que nós recebemos das muitas. Como a gente já está próximo do final, eu queria fazer essas perguntas antes da gente concluir. São duas perguntas de ordem técnica. Okay. É uma pergunta do usuário Sebis5040, que pergunta: o novo New Holland TC 4.90, ele colhe a quantos quilômetros por hora? Não sei se você tem essa informação aí na ponta da língua. Olha, não pergunta de prova, né? Eu não. trouxe uma pergunta de prova aqui para você. Camarote, não dá para você cravar uma velocidade de colheita ali específica, tá? Por quê? Depende de declividade, depende ali da densidade da cultura, tipo da palhada, se é uma cultura de alto rendimento, baixo rendimento. Vou te dar parâmetros ali para que você possa entender um pouquinho mais do que eu estou falando ali.
Você fala um arroz de alta produtividade que tem ali 10, 12 toneladas ali por hectare, a New Holland, a colheitadeira New Holland, também da concorrência, vai trabalhar de 1, 2, 3 km por hora. Quando você fala ali de uma soja, onde você tem um espaçamento ali de 45 centímetros, numa região com uma umidade perfeita ali para realizar a colheita, você pode trabalhar com 7, 8, 9. Eu não conheço a área do SEBS ali para saber que tipo de cultura e declividade que ele tem. Mas eu te garanto ali que em termos de performance, a New Holland é que vai trazer a melhor performance na colheita ali para ele. E estamos aqui à disposição ali, porque ele precisar alguma dúvida sobre a colheitadeira dele, a gente está aqui à disposição para responder, ok? Nós temos aqui um elogio de Aleimar, Luiz Miguel. Eu trabalho na New Holland em Portugal, sou mecânico e amo mexer com essas máquinas. New Holland é mais do que uma marca, é uma família. Obrigado, Luiz Miguel, por nos acompanhar. Nós temos aqui uma pergunta da Elinha Jacinto. Elinha, além de colaboradora da Forbes Agro, ela é a idealizadora e a principal cabeça do Forbes Agro Mulher. Ela tem uma pergunta aqui. Eduardo, estamos trabalhando com as ferramentas TPM e checklist diário, que propõe manutenção preventiva ao invés de corretiva. Notamos que a manutenção é um dos maiores custos na propriedade. Gostaria de saber como a New Holland poderia apoiar o produtor nessa manutenção. Parte de manutenção, como que a gente pode incentivar ali? Aí, Camarote, Vera, deixa eu explicar rapidamente todo o processo que a gente faz de uma entrega técnica de máquina. São máquinas ali que têm o seu alto valor agregado, né? E tem o seu nível de manutenção diária, semanal, de após 150 horas, mensal, após safra, pré-safra, né? E eu acho que é um pouco aí entra a pergunta dela, né? O que a gente pode fazer, né? Primeira parte que a gente tem que trabalhar sempre é a parte de instrução. A entrega técnica de uma máquina dessas, dependendo do tamanho da máquina, é um processo que demora 5, 6 dias de treinamento para o operador, para a manutenção. Dependendo do produto. Tem produto que tem um tamanho menor, você precisa de um dia ali, você consegue explicar todas as características, explicar tudo o que precisa. Então, passa pela parte de instrução e também passa ali pelo suporte ali. Então, onde que o segredo é instrução logo na chegada, na parte da entrega técnica, dificuldades que tem quando você tem uma rotatividade do operador, aí você tem que buscar um novo treinamento, um novo ciclo de aprendizagem, então saber manter isso daí. E aí que entra o nosso concessionário promovendo cursos de treinamento de operador de máquinas, de manutenção. E a gente tenta também incentivar para que o proprietário da máquina agrícola faça a manutenção junto com a gente. Então a gente acaba promovendo planos de manutenção preditiva, preventiva, para que ele possa atuar dessa parte ali. Então são esses dois vieses que eu diria ali, né? Instrução, mesmo com todas as dificuldades, né? Promover a instrução, é isso que vai ficar, e também incentivá-los aí com programas, com planos de manutenção das nossas máquinas. Eu diria esses dois vieses que a gente trabalha, Camarote. Muito obrigado, Eduardo. Bom, a gente está se aproximando ao final da nossa conversa. Eu queria mais uma vez agradecer a participação. Espero revê-lo em breve na AgriShow. E todos da família New Holland, guarda aquela pasta para mim lá no almoço. Eu gostaria de deixar você e a Vera com as considerações finais, ao mesmo tempo que eu agradeço a participação de todos vocês que nos acompanharam nesse papo extremamente enriquecedor. A gente começa cada vez mais a aprender o que se passa nesse fantástico e incrível mundo do agro, com uma pessoa que vive há 3 décadas quase, há mais de 2 décadas nele, e que traz essas informações tão valiosas. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo. Você e a Vera com as considerações. Passo bem rapidamente, passo a palavra para a Vera aqui. Camarote, Vera, muito obrigado pela oportunidade. É uma honra e também é um prazer estar junto aqui com vocês, tá? Camarote, estamos aguardando com pasta, com todo mundo, tá eu, Paulo, Mazeto, o Calaça, tá o Lambro também vai estar o time inteiro da New Holland, aguarda ansiosamente vocês dois ali para virem nos visitar, com certeza vai ser um AgriShow também de muito sucesso. Um forte abraço para vocês e que todos nós tenhamos aí um fantástico 2023. Passa a palavra para você, Vera. Bom, agradeço a sua presença, Eduardo, para a gente um prazer receber
os amigos e gente que faz o agro, né? Gente que coloca o Brasil lá em cima. E eu convido todo mundo para vir para a Forbes Agro. A gente tem uma plataforma de informação que a gente faz com o maior carinho, né? Pensando nesse setor que eu sempre parece uma família, né? A gente vai, parece uma família. Realmente, você conhece um produtor aqui, outro ali, enfim, vai formando essa grande roda que é o agro que produz alimento para o Brasil e para o mundo. Obrigada por você participar dessa conversa muito legal. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Até.